o projeto Artemisia Gentileschi, Cultura em Circulação, é um projeto financiado pelo Fundo Municipal de Cultura de Bento Gonçalves e compõe uma série de 18 palestras que serão realizadas nos 3 estados do Sul. Então, estaremos circulando pelo Rio Grande do Sul, por Santa Catarina e também pelo Paraná. Então, assim, gente, eu vou mostrar algumas imagens para vocês, né, produzidas por Artemisia, mas antes eu queria começar com uma pergunta. Eu queria ver entre vocês quais artistas, pintoras, escultoras, arquitetas, musicistas do período moderno, ou seja, que vai entre o século XV e XVIII, vocês lembram de já ter estudado? Se alguém perguntasse para vocês, será que lá na época do Michelangelo, do Leonardo da Vinci, será que existiram mulheres que atuaram nessas mesmas áreas? Vocês diriam que sim ou não? Por que vocês acham que o Da Vinci, o Michelangelo, esses estão mais frescos na nossa memória? Bom, então a ideia da gente fazer esse projeto circulando com palestras é justamente para tornar esse conhecimento mais conhecido entre pessoas em geral. Então, o projeto vai desenvolver palestras em espaços distintos, né, da sociedade civil, espaços educativos, enfim, espaços de lazer também, que é justamente para as pessoas, enfim, conhecerem e também observarem o protagonismo das mulheres em outras épocas, não só nos dias atuais. Essa imagem que está aqui é uma pintura da Artemisia, já falando um pouquinho sobre ela, que é a mais conhecida entre os artistas desse período moderno. É uma Minerva. Alguém lembra da mitologia grega, da mitologia romana? Quem é a Minerva? Ela tem alguns atributos, que não sei se vocês conseguem observar aqui pela imagem, mas ela está sentada num trono e ela está apoiada num objeto ali, não sei se vocês conseguem perceber. É um escudo e ela tem a cabeça mais popularmente conhecida como Medusa. Então, a Medusa ela era uma figura feminina lá da Grécia Antiga, e na história da Medusa ela foi vítima de um estupro por Zeus, isso na mitologia, né? E aí ela foi castigada por Atena, que era a esposa de Zeus. Ela foi vítima de um estupro e foi castigada por Atena e teve seus cabelos transformados em serpentes. Então, por que eu comecei com isso, né? Vejam como a história ocidental é patriarcal, né? A Medusa foi vítima de um estupro e ela é castigada por isso, né? Como se ela fosse culpada por ter sido vítima de um crime. E aí, aqui a Minerva, que enfim, é uma das deusas da mitologia que tem grande importância, ela carrega esse escudo também. E nesse período, porque também que eu estou mostrando isso, que nesse período do Renascimento e do Barroco são esses temas da mitologia ou temas bíblicos que vão ser referência para os artistas, seja para os artistas homens ou mulheres. O que era preciso para ter uma fama nesse período, digamos? Por que os artistas homens se tornaram conhecidos? Eles estão nos livros didáticos, eles estão nos filmes, nas séries, nos livros, mesmo nos livros de ficção, e as mulheres artistas não. Então tem algumas coisas que eram, digamos assim, obrigatórias para entrar para a história, que são essas questões aqui que eu coloquei, ó. Então, o que era essencial para que uma carreira artística se consolidasse? O artista tinha que ter críticas positivas, as comissões nacionais e internacionais, então o artista era contratado no seu estado-nação e também por outros. Depois eles tinham que ter também os valores bem elevados das suas produções para se destacar, então isso garantia também que eles pudessem entrar para a história. Medalhas ou prêmios oficiais e as trajetórias registradas por biógrafos do seu próprio tempo. Então, digamos que para um artista entrar para a história e ser conhecido na posteridade, ele tinha que passar por todos esses momentos aqui. Então, será que as mulheres artistas tiveram isso?
Então, gente, na verdade, as mulheres artistas alcançaram tudo isso. Elas tiveram críticas positivas das suas obras em vida. Tá? Tiveram críticas positivas, receberam comissões nacionais e internacionais. Elas venderam seus valores, seus trabalhos por valores elevados, receberam medalhas e prêmios ainda em vida também, foram homenageadas, tiveram as suas trajetórias registradas por biógrafos. Então, se elas tiveram tudo isso, por que mesmo assim elas não estão nos livros didáticos, nos manuais de ensino? Por que elas não aparecem nas grades curriculares dos cursos? Por exemplo, eu estudei 5 anos História, né, na minha graduação, e eu nunca li absolutamente nada sobre mulheres artistas desses períodos, mesmo que a gente tivesse 2 disciplinas de História Moderna. Então, foi um ano inteiro estudando História Moderna, que é do século XV ao XVIII, e nunca tivemos nada sobre mulheres artistas. Eu fui conhecer esse tema quando eu já estava terminando a faculdade. Daí que eu me dei conta de um tema interessante para pesquisar, enfim, e desenvolver no meu mestrado. No caso da trajetória da Artemisia Gentileschi, ela, assim como outras mulheres artistas, ela teve todos esses pontos aqui. Esse aqui, inclusive, essa imagem que está aqui, é um medalhão que ela recebeu em homenagem, né, às suas habilidades artísticas como pintora. Então, aqui está escrito Artemisia, célebre pintora Gentileschi. E aí a gente vai vendo que, na verdade, não é que elas não conquistaram fama e reconhecimento em vida. É que depois da existência delas, ninguém registrou, né? Elas foram silenciadas, as suas trajetórias foram silenciadas. Como a Eunice comentou no início, muitas vezes as mulheres artistas produziam suas obras e elas causavam inveja não nas outras mulheres, mas sim nos homens artistas, que passavam a difamá-las, e assim elas tinham os seus contratos muitas vezes interrompidos, né? Não conseguiam mais nem comprar material, porque a sua imagem tinha sido atacada publicamente, como se elas não merecessem estar ali, mesmo que elas tivessem todas as habilidades possíveis, mesmo com uma formação limitada. E uma coisa que era muito comum nas pinturas dos artistas homens era representar as mulheres como frágeis, delicadas, recatadas, assim, com corpos mais, digamos assim, cobiçados, né, representações mais sexualizadas do corpo feminino, enquanto que nas obras da Artemisia e mesmo de outras mulheres artistas, o foco maior é o protagonismo, é a cena que elas estão executando por si mesmas, digamos, não só por intervenção divina ou executando um texto, uma pintura que é feita a partir de um texto, né? Essa aqui da Artemisia, ela foi encomendada. Ela foi encomendada por Cosme II de Medici, que era o governador da região da Toscana, quando a Artemisia morava em Florença. Então, ela produziu essa obra aqui com esse vestido amarelo açafrão, porque era a cor da esposa do Cosme II de Medici, era a cor que ela mais apreciava, era associada às cores da realeza. Então, esse amarelo também relacionado a quem a imagem era destinada. E quando a Artemisia escreve para Galileu, ela vai escrever justamente pedindo ajuda dele, porque ela não tinha recebido pagamento nenhum por essa obra. Então, isso é interessante também, às vezes acontecia com os artistas. Eles produziam, enviavam, e aí não recebiam pagamento, e aí tinham que argumentar com outras pessoas notáveis daquela sociedade para tentar conseguir receber esse pagamento. E agora eu vou mostrar também algumas imagens de um outro tipo de fonte que eu também analisei no meu doutorado, que foram as fontes escritas, e esse aqui é um processo-crime por estupro. Ele está lá no Arquivo de Estado de Roma, essas aqui são fotos que eu fiz. Aqui está o envelope em que o pedido de abertura do processo-crime foi enviado ao Papa Paulo V. Foi enviada uma denúncia contra o Agostino Tassi, que era um outro pintor da época, por cometer o crime de desvirginamento forçado. Porque nesse período aqui, o estupro, ou seja, a violência contra a mulher com esse caráter de estupro, não era o crime. O crime era o desvirginamento forçado
da mulher, porque isso manchava a honra da família, não era nem a honra da mulher em si, mas atestava a incapacidade dos homens da família em proteger essa mulher. Então, aconteceu um crime de estupro contra Artemísia. O que era o mais comum na época? Era o casamento reparador, que continuou vigente na lei italiana até 1984. Então, durante esse processo, Artemísia ainda vai ser torturada, né, no que a gente chama de tortura das sibilas, que é posicionar as mãos em posição de oração e amarrar com um fio de ferro ou um barbante grosso e ir apertando com um torniquete. Então, o inquisidor fazia a pergunta, a pessoa respondia, e aí ele ia apertando com o torniquete até arrancar a verdade do interrogado. Aqui também, só para mostrar para vocês um pouco do que eu pesquisei, aqui são recibos bancários. Então, aqui também que eu consigo saber quanto ela recebeu por uma pintura. Isso era parecido com os valores que os artistas homens recebiam ou não? Era menos, era mais? Então, essa comparação também é baseada na análise desses recibos aqui. Só que a coisa do que a gente tem hoje do sigilo bancário já existia nessa época, porque aqui nesses livros, né, que eles chamam de giornale, não está descrito lá, fulano de tal comprou, pagou tanto para fulano de tal. Não, tem que fazer um cálculo. Aqui tem um textinho e aí tem o que diz quem está pagando quem, né? Como se fosse um extrato bancário. E aqui do lado tem um número e aqui na outra margem, que hoje a gente já não usa essa margem, né? A margem esquerda a gente não usa das anotações, a gente só usa o lado direito. Mas aqui eles usavam o esquerdo. Então tem que fazer um cálculo disso com isso. Que também eu fiquei um tempão tentando descobrir o que era, e aí uma funcionária lá do arquivo histórico do Banco de Nápoles me ajudou a fazer esses cálculos para saber, então quanto que ela recebeu por essa pintura, né? Aqui também tem algumas outras frases, né, que eu trouxe, né? Aqui, ó, o nome de mulher faz com que haja uma dúvida até que não se veja a obra. Porque muitas vezes, né, o fato dela ser mulher gerava dúvidas entre os colecionadores. Aí quando eles viam a obra, dava aquele impacto grande, tanto pela dimensão da obra, quanto pela habilidade que ela tinha em representar figuras femininas, especialmente desnudadas. Né? Bem, então a gente encerra a participação hoje do projeto Artemísia Gentileschi, Cultura em Circulação, que novamente eu reforço, é um projeto financiado pelo Fundo Municipal de Cultura de Bento Gonçalves e vai circular com esta palestra e variações, né, Cris, dependendo da instituição que recebe. Então é desenvolvido um direcionamento para aquela temática da instituição. Agradecer muito a professora Letícia, que nos acolheu, a vocês todos que participaram conosco aqui, e também a Cris, né, Cris?